É com alegria que nesse momento gostaria de ler o que está escrito em Daniel 12, os versos 1 a 3, nessa série do Apocalipse. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão, como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzir à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Quando Deus levou cativo o seu povo para a Babilônia, depois dos 4 hebreus passarem pela prova da alimentação e eles estarem mais saudáveis do que todos os sábios de Babilônia, veio uma segunda prova para eles. Deus deu um sonho para o rei Nabucodonosor e o sonho foi tão impressionante que o rei acordou, não conseguiu dormir mais, não esqueceu do sonho, mas também não lembrou a sua interpretação. Deus fez com que o rei esquecesse, mas ficasse impressionado a tal ponto que ele reuniu todos os seus sábios e não teve a resposta que ele gostaria de ter. E ele então fez um decreto pedindo que fossem mortos todos os sábios de Babilônia. E nessa morte, certamente os 4 hebreus seriam também, porque eles estavam ali como sábios de toda a terra. Daniel pediu um tempo e Deus deu tempo. E então Deus agora aparece com um sonho para Daniel, daquela estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro, os pés em par de barro, em par de ferro, e de repente vem uma pedra sem mão, bate no pé da estátua e ela se torna num grande monte. A cabeça de ouro é o reino de Babilônia, prata, Medo-Pérsia, o ventre de cobre, Grécia, as pernas de ferro representam Roma, os dedos da estátua, os 10 países da Europa, e finalmente aquela pedra sem mão é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel foi elevado a um posto mais elevado dentro do reino de Babilônia, o rei ficou satisfeito e nós encontramos uma repetição desse sonho, onde aparecem os animais em Daniel 7, representando a Babilônia por um leão, depois a Medo-Pérsia por um urso, a Grécia por um leopardo e Roma por um animal terrível e espantoso. Em Daniel 7:25 nós encontramos também a profecia dos 1260 anos, que vai desde 538 até 1798. É o período papal. Nós encontramos também dentro do livro de Daniel a profecia das 2300 tardes e manhãs, Daniel 8:14, desde a saída do povo de Babilônia de volta para Jerusalém, 457 a.C., até 1844. É a mais cumprida profecia da Bíblia. Nós encontramos também, dentro de Daniel 9, versos 24 a 26, a profecia das 70 semanas. E, finalmente, nós encontramos as 2 últimas profecias. E o que é importante aqui dentro do livro de Daniel é que, a partir de 1844, não há mais nenhuma profecia de tempo. E qualquer pessoa que se aventurar a marcar data para a volta de Jesus, a partir desse período, vai ter dificuldade, porque não há uma revelação divina nesse sentido. É interessante que Babilônia passou, Medo-Pérsia passaram, a Grécia passou, e no reino de Roma, Deus preparou um ambiente para que seu filho nascesse. Cristo veio, fez o seu trabalho, preparou então o ambiente para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. É a igreja pura. Nessa igreja nós vemos algumas coisas interessantes. Nós encontramos o apedrejamento de Estevão, nós encontramos a conversão do apóstolo São Paulo, nós encontramos quando Nero pôs fogo na cidade de Roma e acusou Paulo e toda a igreja que havia na época. Nós encontramos o cerco de Jerusalém e Jerusalém perseguida. Encontramos também João sendo lançado no caldeirão de óleo fervendo. E termina esta igreja no ano 100 com a morte do apóstolo João.
Essa é a igreja do cavalo branco, vencendo e para vencer, onde Jesus é o cavaleiro, o grande e vitorioso. No ano 100 começa a igreja de Esmirna, que é uma igreja que vai do ano 100 até o ano 313. A igreja de Éfeso, ela termina já meio fraca espiritualmente. Mas a igreja de Esmirna, Deus não tem nenhuma reprovação para ela. Uma igreja que representa perfume, cheiro suave. Porque foi ali que os nossos irmãos, deram a sua vida. Eles foram levados pela machadinha do verdugo, foram comidos na arena. Muitos eram revestidos por animais ferozes e cães bravios rasgavam aqueles nossos irmãos. Eles eram amarrados em animais, cavalos selvagens, e eles iam sendo arrastados até serem despedaçados. E muitos eram colocados em fogueira e eram consumidos pelas chamas, cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Foi um período muito triste na história do cristianismo, porque ali os nossos irmãos deram a sua vida. Mas quando chegou no ano 313, as perseguições continuaram e pioraram. Até que em 313 surgiu na história um homem chamado Constantino. E Constantino falou, não adianta matar cristão, que mata um, nasce 10. É semente. Então vamos criar o edito de tolerância. E com isso Constantino se tornou uma pessoa querida. E aí no dia 21 de março do ano 321, Constantino falou, olha, vocês são cristãos, nós somos pagãos, a terra toda guarda o sábado, então nós guardamos o domingo, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um final de semana prolongado. Nós guardaremos o sábado e o domingo será um dia de festas e também de descanso. O povo ficou contente porque não havia casa de cristão onde não houvesse um morto. E aí confundiu a mente das pessoas da terra, porque não se sabia mais se era o sábado, se era domingo. E essa é a igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538. E é curioso que cada vez que eles se reuniam, eles enalteciam o domingo e rebaixavam o sábado. Até que no encontro que tiveram em Tessalônica, quase que o sábado foi liquidado. Não foi por causa da profecia de Daniel 7:25, que previa que realmente não era a época ainda. Até que quando chegou em 538, enquanto os romanos iam destruindo os cristãos, os bárbaros iam entrando em Roma. E Roma ocidental estava totalmente destruída. Mas Roma oriental, em Constantinopla, estava firme, muito rica. E o rei de Constantinopla teve a seguinte ideia, ele não creu na profecia de Daniel. E ele falou, olha, vamos fortalecer o reino ocidental de Roma, aí nós teremos uma Roma novamente grande e poderosa. E ao fazer isso, ele teve a ideia de colocar o bispo de Roma como papa, com poderes políticos e religiosos, e assim fortaleceria o reino de Roma ocidental. Quando o papa foi colocado em 538, ele tinha poder de confiscar os bens daqueles que continuassem desobedecendo, tinha poder de prendê-los e tinha poder de matá-los. Foi dado muito poder a ele. E aí nós vemos a profecia do Velho e do Novo Testamento que criam asas e vão para o deserto, porque os filhos de Deus não tiveram lugar mais para ficar aqui na terra. E eles fugiram para as galerias de Roma, para os Alpes da Itália, para os Alpes da Suíça, e longe dos lugares habitados, esses filhos de Deus cantavam hinos de louvor, faziam o trabalho e se dedicavam a Deus. Quando Cristo voltar, milhões de pessoas sairão das galerias de Roma, das catacumbas, para receber o Senhor Jesus nos ares. Nesse período, desenvolveram-se 4 povos, os valdenses, os albigenses, os huguenotes e a África Central. Todos esses foram fiéis a Deus. Os valdenses, por exemplo, naquelas alturas, durante 300 anos, eles serviram a Deus de coração e de alma, até que foram perseguidos e mortos e não puderam mais fazer a vontade de Deus. A África Central, durante quase 1000 anos, guardou o sábado. Mas um dia, ela fez uma aliança com Roma, e quando Roma começou a atrapalhar a guarda do sábado, ela expulsou Roma de lá e continuou seguindo a Jesus Cristo. Mas houve um homem que chamava-se Inácio de Loyola, que havia matado muitas pessoas na guerra, e esse homem falou, agora estou regenerado, quero ter uma vida melhor, e tornou-se um monge.
e criou a Companhia dos Jesuítas. E que, criando a Companhia dos Jesuítas, esse homem, em nome de Jesus Cristo, matou milhões de pessoas na terra. A tal ponto que o Papa João Paulo II chegou a pedir 5 vezes perdão pelas mortes cometidas pela Igreja. Mas nós tivemos um episódio na história que vale a pena relatar aqui. De repente, João Paulo I assumiu o poder e com 33 dias ele foi morto. Morreu o Papa. Não estava doente, um Papa alegre, sorridente. Quando ele aparecia na janela, todo mundo ficava contente, porque ele, por natureza, era um Papa feliz. Morreu. E aí, ninguém sabia por quê. E o seu irmão quis fazer a autópsia, o Vaticano disse que era um problema do Vaticano. Mas teve um homem que escreveu um livro, Em Nome de Deus, de quase 500 páginas, e esse homem então relatou que o Papa João Paulo I foi morto pela Igreja porque ele era só pastor. E a Igreja tem muitos bens para serem administrados, e a Igreja preocupada precisava de um homem que fosse pastor e rei. E por isso foi escolhido João Paulo II, que realmente satisfez os anseios da Igreja. Nesse período nós podemos destacar o país da França. A França foi o país que mais sofreu no trato da Igreja com esse país. A Igreja tornou os franceses tão abrutalhados. Cada dia aparecia na França jovens de 18 anos, 19, moços e moças amarrados, mortos, nus. A França se tornou o país do terror. Até que quando chegou em 1792, a França tirou Deus da Constituição. Colocou a deusa da razão. Mudou a semana de 7 dias para 10 dias. Teve um francês chamado Voltaire que disse: se Jesus Cristo, com 12 pescadores ignorantes, conseguiu trazer esse evangelho todo para a terra, eu, um só francês, vou eliminá-lo da terra. É curioso que, passando esse período, a casa de Voltaire se tornou a casa da Bíblia. Mas a França, de acordo com o grande conflito, ela foi pior do que o Egito e pior do que Sodoma e Gomorra, porque ela tirou Deus da Constituição. E nesse período, a França sofreu tremendamente. Teve dia em Paris de ter cerca de 200 mil pedintes. Mas, felizmente, passados 3 anos e meio, a França novamente voltou a reconhecer Deus na sua Constituição, mas ela colheu os frutos e as consequências disso. A verdade é que a França se tornou o berço de todas as filosofias do ateísmo, se tornou o berço do homossexualismo, do sensualismo e assim por diante. Nesse período começam então a aparecer os sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O terremoto de Lisboa, a queda das estrelas, o sol escureceu, a lua não deu sua luz. E em 1798, Napoleão, tomando conta da situação da Europa, achando que o Papa estava mandando muito, pediu que o general Berthier prendesse o Papa. 1798 é conhecido como um período onde começa a industrialização, a tecnologia, o conhecimento da ciência. Porque esse período de 538 a 1798 é chamado o período escuro da história, onde os homens se tornaram terríveis. Quando alguém ficava doente, ou eles abandonavam a casa, ou botavam fogo na casa, porque se ficasse morreriam. Alguém passando ao lado de uma casa estava sujeito a levar o vaso da noite na cabeça. O pessoal perdeu a noção de higiene, porque a Bíblia desapareceu. E não tendo Deus, as coisas é chamado idade escura nesse período. Melhorou um pouquinho quando chegou por volta de 1500, porque essa igreja de Tiatira, que começa em 538, ela vai de 538 até 1517. 1517, então, começa o protestantismo, através de Lutero, João Hus, Wycliffe e outros bispos da Igreja Católica que protestaram e criaram o protestantismo. E é curioso que essas igrejas que foram criadas nessa época, embora não guardassem todos os mandamentos da lei de Deus, eles foram pessoas fiéis e certamente estarão no céu. Mas também o protestantismo se apostatou. E quando chega 1798, surge nessa época uma igreja
que começa a pregar sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para o dia 22 de outubro de 1844, a igreja de Filadélfia. E nesta igreja, várias pessoas, Guilherme Miller e outros, começaram a pregar. E o Espírito Santo tomou conta da terra. Padres, freiras, crianças, todas as igrejas agora se voltaram para a volta de Jesus, se tornaram adventistas, crendo que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. Ocorre que o profeta havia comido o livrinho e na sua boca era doce como mel, mas no seu estômago tornou-se amargo como fel. Isso significa que a decepção viria. Os discípulos tinham certeza de que Jesus se tornaria rei dos judeus. No entanto, até Judas o vendeu na certeza de que ele ia se livrar dos judeus e ele estaria ao lado, sendo tesoureiro do grande rei da terra. Foi uma decepção porque Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Eles foram advertidos disso. Quando eles se aproximando, dia 22 de outubro de 1844, eles abandonaram a batatinha, o milharal, abandonaram as suas fazendas, os seus negócios, e todo mundo ia para a igreja, cantar hinos e fazer oração, estudar a Bíblia, porque Cristo ia voltar. Era a esperança da terra, o Espírito Santo tomou conta da terra. Que momento maravilhoso na vida das pessoas que viveram ali naquela época. Chegou 22 de outubro. Deu 6 horas da manhã, todo mundo na igreja, todo mundo esperando, todo mundo olhando para o céu. Deu 10 horas, meio-dia, 2 horas, 4 horas da tarde, 6 horas e Cristo não voltou. Foi uma decepção tremenda, foi um amargador. A maioria se apostatou, falou, vamos cuidar do que é nosso, esquecer essa questão de volta de Cristo, porque isso é conversa fiada e Cristo não veio. Mas um pequeno grupo falou, não, nós estudamos a Bíblia e nós entendemos que realmente 22 de outubro de 1844 daria 2.300 tardes e manhãs e que seria esse o período. Alguma coisa deve ter errado, talvez, na interpretação, e ficar orando e buscando a orientação divina. E enquanto eles estavam orando, estudando a Bíblia, 2 jovens daquele grupo iam passando no milharal e eles tiveram uma visão do santuário celestial. E eles viram o lugar santo e o lugar santíssimo e viram que não era a volta de Cristo à terra, mas era a volta de Cristo da terra para o céu. Como se explica isso? Cristo, quando saiu do lugar santíssimo, entrou direto no ventre de Maria e, através do Espírito Santo, nasceu criança aqui na terra. Viveu durante 33 anos, ressuscitou e volta para o céu. E ele volta aqui do Monte das Oliveiras e vai até o lugar santo. E ele fica do ano 31 até o ano de 1844 no lugar santo. O que Jesus ficou fazendo nesse período aí? Ele ficou colocando em ordem os processos daqueles que terão lugar na salvação. Por exemplo, quando uma pessoa nasce, instaura-se um processo dessa pessoa. Seu nome, suas características. E esse processo, então, que é instaurado, ele vai passar por um julgamento, que pode ser nesse julgamento que inicia em 1844 até o fechamento da Porta da Graça, ou será no julgamento do milênio. Se o indivíduo aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, então ele é julgado neste julgamento que foi iniciado em 1844. Então veja, Cristo em 1844, depois de ter terminado o foro terrestre, o foro celestial, haver feito todo o seu trabalho e ter colocado todos os processos em ordem, ele agora estabelece o juízo, onde Deus é o juiz e Jesus é o nosso advogado e Satanás é o promotor, o nosso acusador, que daqui da terra lhe acusa todos os filhos de Deus. Esse juízo foi estabelecido em 1844. E Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo com cerca de 10 milhares de anjos. E os 2 jovens tiveram o privilégio de ver isso e entenderam a profecia. Em 1844, começa então no céu o juízo investigativo, começa um movimento chamado Movimento Adventista do Sétimo Dia. E é curioso que esse movimento, ele não está só dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ele está em todas as igrejas e mesmo em pessoas que não pertencem a igreja nenhuma. São chamados filhos de Deus, os escolhidos de Deus, que um dia estarão no céu. Em 1844 começa também a pregação das 3 mensagens angélicas. Quando essas 3 mensagens angélicas forem pregadas em todo o mundo, então virá o fim.
Vamos recordar um pouco essas 3 mensagens angélicas. Primeira, temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É a pregação do Evangelho. São Mateus 24:14 diz, este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Segunda mensagem, caiu Babilônia, aquela que deu de beber do vinho da sua prostituição a todos os reis da terra, e os reis se embebedaram com ela. Terceira mensagem, se alguém adorar a besta e a sua imagem, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Quando essas 3 mensagens se cumprirem, certamente a porta da graça será fechada. Mas antes que a porta da graça seja fechada, nós temos ainda alguns acontecimentos. O Evangelho será pregado da seguinte maneira: o Espírito Santo vai descer sobre a Igreja de Deus, sobre os escolhidos de Deus, em grande medida. É chamado de chuva serôdia. E quando os filhos de Deus, quando essa chuva serôdia cair sobre os filhos de Deus, eles serão tão impulsionados, serão tão cheios do Espírito Santo, que milhares de pessoas aceitarão a Cristo num só dia. E quando as pessoas forem aceitando a Cristo Jesus, vai cumprir-se alguns versos de São Mateus que Jesus disse. Por exemplo, estarão 2 no campo, um será levado e outro será deixado. Estarão 2 numa moinha, um será levado e outro será deixado. Estarão 2 na cama, um será levado e outro será deixado. E quando o mundo perceber que está havendo agora, porque nesse momento Deus vai fazer a separação entre as ovelhas e os bodes, entre o joio e entre o trigo. E aí o mundo vai decretar o domingo como dia de guarda para parar com essa conversão grande que vai ter. E quando o mundo decretar o domingo como dia de guarda, é um aviso para os filhos de Deus de que o fim chegou. Os filhos de Deus já não terão mais lugar nas cidades grandes e também nas pequenas, porque eles não poderão mais comprar e nem vender, não poderão trabalhar, serão pessoas esquisitas dentro da terra, fora do plano da terra. São agora já seres celestiais. Mas à medida que eles vão caminhando, as pessoas vão aceitando Jesus e eles vão fazendo o trabalho. Finalmente, os filhos de Deus serão encontrados em alguns lugares que Deus preparou na terra. Os penhascos das rochas, as florestas, as águas furtadas e também as cadeias. Os filhos de Deus serão levados para a cadeia, serão amarrados em correntes e passarão dias amargos na prisão, onde terão que jejuar. Mas o pão e a água serão certos. Assim como o anjo sustentou Elias, os anjos virão sustentar os filhos de Deus nesse último momento da história da terra. Deus vai transformar as cadeias em palácio do céu. Porque enquanto os filhos de Deus estavam na cadeia, amarrados em correntes, aqui fora está uma tremenda poluição. Aqui fora está sendo um ambiente muito desagradável, pessoas estão morrendo, não há segurança alguma. Nesse período, Satanás vai aproveitar para imitar a volta de nosso Senhor Jesus. Ele vai aparecer como se fosse o próprio Cristo, falando as palavras de Cristo, curando como se fosse Cristo. E o seu engano é tão profundo, é tão maravilhoso, que se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. É aí que a Bíblia diz, nesse momento, a segunda besta do Apocalipse vai fazer milagres e prodígios tão grandes e tão extraordinários que, se possível fosse, enganaria os teus escolhidos. Mas não vai ser possível, porque os escolhidos estarão protegidos no pavilhão de Deus. As coisas vão acontecendo até que a última alma se decide ao lado de Deus. Quando a última alma se decidir ao lado de Deus, é aí que o espiritualismo toma conta da terra e o Espírito Santo bate as suas asas e vai para o céu. E Jesus vai dizer lá no lugar santíssimo, está consumado. Quando Jesus disser no lugar santíssimo, está consumado, quem é santo, seja santificado ainda. Quem é sujo, suje-se ainda, porque não haverá mais possibilidade de salvação. Nesse momento, a terra é entregue nas mãos de Satanás e ele vai fazer o carnaval que ele preparou durante 6.000 anos. As pragas não são universais, elas são localizadas. Vamos dar um exemplo, uma cai aqui nos Estados Unidos, outra no Brasil, outra na Europa, outra na Ásia.
Onde essas pragas caem, realmente elas danificam. Se elas fossem universais, não ficaria nada. E aí, elas são rápidas. Antigamente a igreja pensava que fosse quase um ano. Hoje a igreja entende que por amor ao povo de Deus, Deus vai abreviar esse tempo, a tal ponto que quando chega a quinta praga ainda se vê os efeitos da primeira praga. E é curioso que, à medida que as pragas vão caindo sobre a terra, o mundo vai acusar o povo de Deus de que realmente o povo de Deus é o responsável pelas pragas que estão caindo. E eles então fazem um decreto. Nós teremos dois está feito. Um está feito de Jesus, está consumado de Jesus, e outro está consumado do próprio Deus. E aí então há um decreto, decretando o dia e hora da morte dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que estarão vivos nesse período, depois do fechamento da Porta da Graça, são denominados de 144 mil. Quem são os 144 mil? Aqueles em que na sua boca não se achou engano, aqueles que não se contaminaram com mulheres, aqueles que vão aprender o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E esses filhos de Deus, eles passarão por dias amargos. Eles vão cumprir o verso que diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eles serão livres dessa situação e o mundo não terá o poder de matá-los, porque Deus vai livrar o seu povo anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Será um momento de expectação, porque Deus mesmo, pessoalmente, através de um terremoto, o céu se abre e ele então vai cumprir aquilo que Jesus disse: só o meu Pai sabe o dia e a hora da minha vinda. E ele vai então anunciar o dia e a hora da volta de Jesus, aparecendo no céu uma mão segurando as tábuas da lei de Deus. E nesse momento Deus vai mostrar realmente a separação entre o mundo e o céu. E vai dizer para os seus filhos as bênçãos que ele promete, que ele prometeu através de Jesus, e como eles vão receber, anunciando o dia e a hora da volta de Jesus.